Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui nas plataformas digitais, aqui pelo Instagram, também no Facebook, para mais uma conversa afiada, mais uma semana de debates aqui em nossas plataformas digitais. E eu já começo agradecendo a todos vocês que estão conosco, né, semanalmente, depois interagindo também nas plataformas digitais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Sempre é um prazer estar com vocês, aqui ao vivo, todas as semanas, em nossa conversa afiada, debatendo o assunto da atualidade, trazendo também informações políticas, né, já que nós estamos em um ano eleitoral. E aí o debate dessa semana, pessoal, é justamente sobre eleições de 2020 e o papel da juventude, né, o papel dos jovens, da juventude, dentro desse panorama eleitoral, né? Um panorama ainda um pouco indefinido, né? Nós não sabemos ainda a data precisa das eleições, se vai acontecer no dia 4 de outubro, como está previsto, ou se será adiada, mas enquanto isso a gente vai aqui debatendo, conversando, né? Nosso convidado de hoje é um jovem, um idealista lá do norte do estado, da cidade de Parnaíba, né? O grande Tiago Medeiros, o Tiago, que faz parte também do PDT, assim como eu, e lá em Parnaíba ele é o presidente da JS, da Juventude Socialista, da Juventude Brizolista, né, que carrega o legado do Leonel Brizola, e aí nós vamos tentar trabalhar vários assuntos aqui com a participação de vocês, né, nessa noite de hoje. Hoje é segunda-feira, como de costume, a gente faz esse bate-papo, a gente faz essa conversa franca, aqui ao vivo pelas nossas plataformas digitais. Mais uma vez lembrando que o nosso amigo Tiago vai entrar ao vivo daqui a pouco, né, diretamente lá de Parnaíba, ele que é o presidente da Juventude Socialista do PDT e é também pré-candidato, né, pré-candidato a vereador lá na cidade de Parnaíba pelo PDT e tem muito a contribuir, né? Inclusive nesse cenário de pandemia o Tiago vem desenvolvendo algumas ações lá na Parnaíba, vem denunciando alguns atos do prefeito Francisco de Assis, o Mão Santa, lá do Democratas, que vão de encontro aí às necessidades da população parnaibana. Então, nosso convidado de hoje é o Tiago Medeiros, só aguardando ele entrar aqui para me aceitar o convite e já está debatendo com ele esses assuntos, né? Começando pela pandemia, começando aí pelo enfrentamento lá na cidade de Parnaíba ao coronavírus, né? Falar também de picos, do Piauí como um todo, e aí a gente vai partir para falar das eleições. Qual a perspectiva da juventude socialista para essas eleições que se avizinham, né? Essas eleições que se aproximam, essas eleições do ano de 2020, que está aí muito indefinida ainda, como eu falei no início, por conta da pandemia, né? Quero saudar aqui todos vocês que estão chegando, estão entrando aqui no nosso Instagram, minha amiga Karina Bonfim, lá no bairro Junco, minha amiga Maria do Carmo, né? Maria Cecília do Carmo, lá do povoado Alto dos Canudos. É um prazer estar entrando conosco aqui também. E como eu disse, aguardando aqui o nosso amigo Tiago Medeiros acionar aqui o convite para a gente debater esse assunto da pandemia, esse assunto da juventude, esse assunto também das eleições 2020. Como vocês sabem, pessoal, existem várias propostas, né? Várias propostas que estão sendo debatidas, estão tramitando no Congresso Nacional para se adiar as eleições 2020. Tem propostas para adiar para o mês de novembro, tem propostas para dezembro, propostas para janeiro, até o mês de março do próximo ano. São dezenas de PECs, né, propostas de emenda à Constituição. Por que isso? Porque a data da eleição, pessoal, está na Constituição Federal, né? É a Constituição Federal que entabula, que prevê a data do primeiro domingo de outubro, né? No caso do primeiro turno, e do último domingo de outubro, né? No caso, cidades aí que tem o segundo turno, do último ano do mandato dos atuais gestores. Então, como nós estamos em 2020, né, o último ano do mandato aí
desses prefeitos que foram eleitos em 2016, assumiram em 2017. Então, nós temos que realizar as eleições de acordo com a Constituição no 1º de outubro de 2020. No entanto, temos aí várias propostas de mudanças, né? Várias propostas de mudanças. Eu via o senador Marcelo Castro, né, do PMDB, do Piauí, com uma ideia interessante. A ideia do senador Marcelo Castro, que é um estudioso, é um deputado de longa experiência, um legislador de larga experiência, e agora senador da República, Marcelo Castro diz o seguinte: não se coloca a data da eleição, a nova data. Aguarda passar essa pandemia e o Congresso delegaria, né, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão técnico, é o órgão, digamos assim, que cuida das eleições, né, que realiza de fato as eleições, para que o TSE defina esta data, defina essa melhor data das eleições de 2020. E aí, essa proposta do Marcelo Castro está em discussão lá no Congresso. O senador Ciro também, o senador do Piauí, Ciro, propôs prorrogar os mandatos, né, dos atuais gestores. Essa proposta do Ciro parece que não está sendo bem aceita pela população e pela própria Justiça. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski, se não me engano, o próprio Gilmar Mendes, vários já se manifestaram contra essa proposta do senador Ciro e de outros parlamentares que querem prorrogar os mandatos, né, dos atuais prefeitos para 2022. E aí, em 2022, nós realizaríamos uma eleição unificada, eleição para presidente da República, governador, né, as famosas eleições gerais, em conjunto com as eleições municipais. Então, é uma série de discussões, certo? O que é que eu enxergo, pessoal? Minha opinião, eu vejo que a Justiça Eleitoral, ela quer realizar as eleições em outubro. A Justiça Eleitoral não quer prorrogar para o final do ano, alega que tem muitos processos em tramitação, processo inclusive de diplomação dos eleitos, e aí a Justiça Eleitoral não vai querer prorrogar essas eleições. Mas, pelo que a gente acompanha, esse caos que o Brasil enfrenta de pandemia, acredito que sim, será muito necessário esse adiamento. E, como alguns estão defendendo, 15 de novembro, ou dia 6 de dezembro, eu imagino que seja de fato uma data bem proporcional, uma data bem razoável, né, para esse pleito de 2020. Então são esses e outros assuntos que a gente vai debater agora. Vamos receber o Thiago Medeiros, ele que é lá de Parnaíba, é um jovem, estudante de Direito, filiado também ao PDT, e que a gente vai ter o prazer aqui de debater nessa noite, né? Ele já está aí posicionado. Boa noite, Thiago. Prazer aqui recebê-lo. Agradecer aí pela sua participação, por você ter aceitado o convite, né, para essa conversa franca, para essa conversa afiada aqui pelo Instagram. Boa noite, Thiago. Boa noite, Glauber. É um prazer imenso estar participando aqui dessa conversa afiada com você, companheiro de partido, companheiro de luta aqui nesse grande estado que é o nosso Piauí, e que com certeza, com muita garra e muita determinação, nós iremos construir um Piauí melhor para todos, né? E eu estava acompanhando aqui a sua fala a respeito das importantes alterações que vão ocorrer nas eleições deste ano, e é importante que todos nós estejamos a par destas alterações, tanto eleitores quanto candidatos, porque de certa forma essas alterações elas vêm afetando a todos. Eu aproveito aqui essa oportunidade, Glauber, até mesmo para estar fazendo a minha apresentação, se você me permitir. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Medeiros. Eu sou presidente da Juventude Socialista do PDT em Parnaíba. Também sou vice-presidente da Juventude do PDT estadual aqui no Piauí, com meu companheiro David Castro, que é o presidente. Sou secretário-geral do diretório do PDT aqui em Parnaíba e pré-candidato a vereador aqui na cidade de Parnaíba. Além disso, também sou estudante de Direito na Universidade Estadual do Piauí, futuro companheiro de trabalho aí do Glauber, que é advogado também.
E é um Muito prazer bem, rapaz. Você imenso. vai ser. E pelas petições que eu já vi aí você ensaiando, será um grande advogado, viu, Tiago? Será um grande Fico advogado. orgulhoso, fico muito orgulho recebendo esse elogio vindo do senhor, Glauber. Muito bem. Tiago, nós vamos já aprofundar esse debate da juventude nas eleições de 2020. Eu fazia aqui, antes de você entrar, eu fazia aqui uma introdução, né, desse cenário de indefinições que nós estamos passando. O Brasil vive uma pandemia, né, algo realmente sem precedentes, mais de 43 mil mortes no Brasil, hoje pode aproximar aí até as 45 mil mortes, e em pleno processo eleitoral. Em pleno processo eleitoral. Por que eu falo isso? Porque a Justiça Eleitoral ela não suspendeu nenhum prazo. Nem o prazo das desincompatibilizações, de filiações, de transferência de título, né? Ou seja, nós estamos participando do enfrentamento ao coronavírus e, ao mesmo tempo, está correndo aí, mesmo que nos bastidores, digamos assim, está correndo um processo de eleições, e eleições importantes, que são as eleições municipais, né, que nós vamos ter nesse ano. E eu falava o problema das datas, será em outubro, novembro, dezembro, a gente ainda não sabe, e vamos já falar mais sobre isso, quero sua opinião sobre isso, Tiago, mas eu queria começar falando da pandemia, falando do coronavírus, até para você nos informar, nós estamos aí aqui a mais de 600 quilômetros de Parnaíba, cidade importante, a segunda maior cidade do nosso estado. E como está aí o enfrentamento ao coronavírus, Tiago? Eu vi que o prefeito Monsanto se envolveu em algumas polêmicas, né, no início desse problema, no início desse coronavírus. Como está a situação hoje em Parnaíba, Tiago? Obrigado pela pergunta, Glauber. E aqui em Parnaíba a situação ela é bem assustadora comparado a outras cidades aqui do nosso estado do Piauí. Parnaíba hoje já é a cidade com a maior incidência do novo coronavírus no estado do Piauí, maior que a nossa capital, Teresina. Aqui em Parnaíba até ontem já tínhamos 1.273 casos confirmados do novo coronavírus e 32 mortes. Então é um cenário bastante caótico. Recentemente nós tivemos 90% dos leitos de UTI destinados ao tratamento do Covid ocupados aqui em Parnaíba, beirando a superlotação do sistema de saúde, tudo em decorrência dessa doença que, como você mesmo citou, foi negligenciada durante todo o tempo pela gestão municipal aqui, que comanda Parnaíba desde as últimas eleições. Essa gestão, ela meio que foi empurrando com a barriga e comprando o discurso do presidente da República de que isso era apenas uma gripezinha, que não era algo que deveria ser fruto de preocupação da população. E esse discurso que foi comprado, infelizmente, pela gestão aqui em Parnaíba, acabou custando caro. Os resultados nós vemos hoje nos números, né? Estamos já a segunda cidade com o maior número de casos, com a maior incidência, a primeira com a maior incidência, e uma das que tem mais mortes também no estado do Piauí. Infelizmente, são cidadãos piauienses, são cidadãos parnaibanos que estão morrendo, que estão sendo acometidos por essa doença que foi negligenciada, sim, pela classe política parnaibana. Inclusive, o prefeito gravou vídeos, né, Tiago? Em aglomerações, fazendo festas, e esses vídeos, eles circularam o país inteiro, né? Aquela questão de beber a água, né? Se beber só a água, beber a cachaça, fica curado, né? Em relação também a essa medicação, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, é realmente muito complicado, viu, Tiago? A gente se solidariza com os parnaibanos, como você disse, né? São irmãos piauienses, são famílias piauienses que estão sofrendo, né? Que estão sofrendo. Eu estive em Parnaíba, Tiago, no início do ano, e em janeiro. Eu até falei aqui em algumas lives passadas, acho que foi na live sobre a saúde, onde eu debati aqui com a nossa pré-candidata e agente de saúde, a Karina Bonfim. Eu citava o Parnaíba, inclusive, como um bom exemplo, porque tem um pronto-socorro municipal. Eu estive ali no SAMU, em Parnaíba, e meu filho teve um problema no joelho, lá no Delta, né? A gente estava visitando o Delta, e nós fomos muito bem recebidos lá no pronto-socorro, foi muito bem atendido. Infelizmente, grandes profissionais
com certeza, grandes profissionais trabalham na saúde em Parnaíba, né? Mas, como você falou, as autoridades, às vezes, distorcem, né? Por questões ideológicas, por questões políticas. Eu acho que não é esse o momento. Né? O momento é de todos nos abraçarmos, nos irmanarmos com esse coronavírus, né, Tiago? Esquecer essas ideologias, esse partidarismo. Eu acho que não é por aí, não é isso? Com certeza. Nós nos solidarizamos com todos os profissionais da saúde, porque com certeza, sem o árduo trabalho que eles vêm desempenhando em nosso estado, essa pandemia poderia estar muito pior do que está hoje. Infelizmente, a culpa não é dos médicos, não é dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. A culpa não é deles, da pandemia ter chegado nessa situação que está hoje a cidade de Parnaíba. A culpa, infelizmente, é da classe política, porque não é os médicos que tomam as decisões em relação ao isolamento, em relação a protocolos de saúde. Infelizmente, essas decisões estão acima deles, né? É da administração municipal, da administração estadual, administração federal. Então, são coisas que eles apenas têm que acatar ordens, e isso acaba afetando até mesmo eles, né? Porque, de certa forma, a superlotação dos hospitais acaba sobrecarregando o trabalho deles, e eles não são remunerados da forma como deveriam, infelizmente, né? E isso afeta a vida pessoal, econômica deles, até mesmo psicológica, e é bem triste essa situação. Tiago, e atualmente, Parnaíba, há uma flexibilização já para a volta do comércio. O Monsanto, desde o início, ele queria abrir tudo, né? Acho que ele baixou o decreto, foi a justiça que proibiu, né? Que anulou os decretos do prefeito. Como é que está hoje? Porque aqui em Picos, mesmo o Ministério Público recomendando mais tempo de isolamento, recomendando até o final do mês, que em Picos gradualmente o comércio já abre. Hoje mesmo, o centro de Picos estava uma loucura, com tantas pessoas. Como é que está em Parnaíba, Tiago? Bom, nós temos um isolamento aqui em Parnaíba meio que vergonhoso, e isso é desde o início, porque nós sabemos, quem acompanha na mídia, que a própria Prefeitura de Parnaíba ingressou na Justiça tentando derrubar o decreto estadual do governador Wellington Dias, que determinou o isolamento. A Prefeitura, desde o início, não concordou com o isolamento, foi completamente contra. Recentemente, houve uma reunião na Prefeitura com a classe empresarial e com o empresário Valdeci Cavalcante, da FEComércio, onde houve uma recomendação para que os empresários eles desrespeitassem o isolamento, que haveria uma assessoria jurídica para quem quebrasse o isolamento que foi determinado pelo decreto estadual, porque, segundo o entendimento do advogado, doutor Valdeci Cavalcante, o decreto federal do governo Bolsonaro, ele sobrepõe esse decreto estadual. Então, e mesmo tendo uma decisão do STF, né, que mostrou que é justamente o contrário, o STF decidiu justamente o contrário, que é os municípios e estados que teriam essa competência. E, infelizmente... O Supremo ele deu a competência, ele dá a competência aos prefeitos e governadores. No entanto, interessante, aí em Parnaíba, se eu não me engano, eu vi pela imprensa, o prefeito foi até o Supremo reclamar essa autonomia, né? E a ministra Rosa Weber, ela foi contra o prefeito. Ele disse que ele estava equivocado do ponto de vista de quebrar o isolamento social. Questão mesmo de bom senso, não foi, Tiago? A decisão da Rosa Weber, né? Exatamente. A prefeitura ela foi recorrendo, desde o início ela entrou no judiciário, foi perdendo nas instâncias, e até que chegou no Supremo Tribunal Federal. Apenas 2 municípios foram questionar o isolamento decretado pelos seus estados, entre eles Parnaíba. E perderam, né? Como você mesmo citou, a decisão da ministra Rosa Weber foi justamente no sentido de que a prefeitura deveria acatar o decreto estadual e manter o isolamento. Coisa que, infelizmente, não vem sendo cumprida, até mesmo porque não há uma fiscalização por parte do governo do estado aqui em Parnaíba, e se houver a fiscalização, ela é bem escondida, de meia porta, alguns não tem nem a meia porta, é a porta completa mesmo aberta, então é uma situação bem triste, lamentável aqui em Parnaíba. Muito bem, Tiago. E é nesse cenário que nós temos que falar de política, né? Como eu falei,
até um desrespeito, às vezes, aos quase 45 mil mortos, né, do Brasil, as famílias. Temos que debater as eleições, temos que debater a política partidária, mas, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral ele não suspendeu os prazos estão aí a todo vapor. Né? Como eu falava no início, né, Tiago? O prazo das filiações ele já se encerrou, o prazo, agora para as desincompatibilidades, né, para quem é servidor público, para quem ocupa algum cargo, associação de moradores, sindicato, vai ter que se afastar agora no início do mês de julho, né, já que o TSE não flexibilizou esses prazos, e aí nós temos que tratar sobre isso, né, no mundo jurídico, no mundo partidário. Você falou muito bem, você milita no PDT, nós também temos essa luta aqui em Picos, né, vamos montar uma chapa de vereadores aqui, o PDT vai apresentar aí 20 candidatos a vereador nas eleições. Meu nome também está como candidato, como pré-candidato a prefeito. E como é que está o PDT aí em Parnaíba, Tiago? Como vocês estão se organizando, né? Mesmo que prejudicados por conta dessa pandemia, mas como que vocês estão se organizando para as eleições? Bom, o PDT, como você sabe, vem passando por uma reestruturação a nível estadual desde o ano passado, quando Chico Leitor assumiu o partido aqui no estado do Piauí, e não seria diferente também aqui no município de Parnaíba. Nós passamos por uma grande renovação. A antiga gestão do diretório do PDT foi completamente alterada, até mesmo pela saída do nosso antigo vereador, o André Neves, que presidia o partido. Ele mudou de partido, e acabou, agora nós estamos com o Eduardo Alves, meu companheiro de luta aqui em Parnaíba, está comandando o partido, o diretório do partido aqui em Parnaíba. Eduardo Alves, que já foi, inclusive, presidente estadual da juventude do PDT em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele vem presidindo aqui o PDT em Parnaíba, eu venho assessorando ele como secretário. Está lançando bons nomes nestas eleições. Nós estamos preocupados mais em lançar nomes realmente pedetistas, alinhados com a ideologia defendida pelo nosso partido, para que nós possamos até mesmo mudar o cenário nessa cidade, que, como você já percebeu desde o início do debate, é bem desolador, né, o cenário, e nós precisamos de uma real mudança. E dentro deste cenário, eu me coloquei como possível pré-candidato a vereador, se assim desejar a população parnaibana, e desde já lhe parabenizo, Glauber, por você ter colocado seu nome à disposição também para a Prefeitura de Picos. É muito importante que nós, jovens, assumamos essas posições de liderança, assumamos essa posição de administrar para o povo, inclusive, né? Porque o momento da velha política já acabou, né? Está na hora da gente mudar um pouco esse cenário e começar a trabalhar em prol da população e somente da população. É verdade, Tiago, é verdade. Temos que ousar, né? Temos que ousar. E o PDT do Piauí, como você falou, passa por essa reformulação. São novos dirigentes. Aqui em Pix também, Tiago, o partido se renova, se recicla, e estamos aí com muitos pré-candidatos. Vamos surpreender aí a população picoense, se Deus quiser, com bons nomes, com pessoas de trajetória, pessoas de luta, alguns que já foram candidatos em outros partidos e que têm uma ideologia, que têm uma bagagem muito boa. E também vamos surpreender com novos nomes, né? Pessoas que ainda não foram testadas nas urnas e que estão aí conosco para esse desafio de 2020, né? Que são as eleições de 2020. E com certeza vão ser umas eleições diferenciadas, né? Vai ser uma eleição diferenciada, sem muito contato físico, né? Sem muitas reuniões, sem muitas aglomerações. Qual a dica que você nos dá, Tiago, para a juventude, não só de Parnaíba, de Picos, mas de outras cidades, né? Nós temos muita gente aqui nos acompanhando, que vai ver também esse vídeo em seguida, depois, no Facebook. Qual a dica que você nos dá para que a juventude ouse, para que a juventude se sobressaia nessas eleições de 2020, Tiago? Essas eleições de 2020 são um cenário excepcional e, de certa forma, ela propicia um momento perfeito também para os jovens
que querem adentrar na militância política, porque nestas eleições, mais do que nunca, o papel das redes sociais, o papel da sistematização das eleições, ele vai ser vital, vai ser importantíssimo nessas eleições, até mesmo porque, como você mesmo citou agora há pouco, o contato corpo a corpo, que era uma prática comum nas eleições até ano retrasado, este contato corpo a corpo ele vai ter que ser evitado este ano por conta da pandemia do novo coronavírus, até mesmo para não colocar em risco nem a vida dos eleitores e nem a vida dos candidatos, porque, como nós bem sabemos, o coronavírus ele não está aí de brincadeira, né? Não é uma gripezinha, um vírus sério que já vem matando mais de 40 mil brasileiros, e nós não podemos colocar as nossas vidas e a dos eleitores, a da população em risco. Por isso que vai ser importantíssimo nestas eleições a participação virtual dos candidatos e dos apoiadores, porque a eleição não é feita apenas com os candidatos, né? As eleições são feitas com um conjunto, né? Nós temos um grupo de pessoas que estará lutando em prol de uma causa, e esta causa será representada por um nome, este nome vai ser o do candidato. E este grupo é importante que trabalhe sempre em alinhado, sempre em conjunto, e aproveitar este momento ideal nas redes sociais para poder aumentar a divulgação do nome, acelerar. E essa é uma dica que eu dou e de certa forma, muita gente já vem trabalhando nisso, você vem trabalhando nisso, para quem ainda não vem trabalhando nesse cenário, eu digo, trabalhe, porque esse é o caminho. O caminho, acho que é um caminho sem volta, né? Inclusive, mesmo que o mundo volte ao normal, mesmo que volte o que era antes, né, de março, de fevereiro de 2020, Thiago, mas acho que as redes sociais, inclusive na política, nos debates, né, nas escolas, nos meios de comunicação, elas vão ser cada vez mais intensas, né? Eu acho que vai ser uma lição, vai ser um legado bom, digamos assim, né, que essa pandemia vai deixar. Tiago, eu queria entrar aqui agora um pouco no cenário nacional. Nós somos do PDT, como você já falou aí algumas vezes. Como você analisa aí não só a posição do atual presidente, do atual, eu não vou falar nem do presidente, né, mas do atual governo. O governo é mais amplo, o governo é formado de apoiadores, de deputados, de ministros, né? Qual a sua análise aí do atual governo do Brasil e o que esperar do nosso Ciro Gomes para 2022, Tiago? O cenário nacional ele é bastante complicado desde quando houve as eleições de 2018, né? Nós bem sabemos que as eleições de 2018 foram um marco importante que com certeza entrará para a história do nosso país. Houve uma radicalização extrema entre ambos os lados, tanto do espectro da direita quanto da esquerda. Houve uma onda antipetista naquela época que propiciou a vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Jair Messias Bolsonaro, ele desde então vem desenvolvendo o seu plano de governo, que todos bem sabiam que seria um plano de governo neoliberal, até mesmo porque vem sendo capitaneado pelo Paulo Guedes, um dos maiores defensores do liberalismo aqui no Brasil, filho da escola de Chicago, né? Então, nós vemos o seguinte, vem havendo, desde o início do governo Bolsonaro, uma desconstrução das políticas sociais, vem havendo ataques repentinos contra os pobres, contra a população mais vulnerável. Nós vimos recentemente no noticiário a situação lamentável, o governo pegando dinheiro do Bolsa Família para investir, não, né? Para gastar com a comunicação oficial do governo. Dinheiro que poderia estar sendo destinado ao pagamento do Bolsa Família está sendo destinado à comunicação do governo, enquanto milhões de brasileiros ainda estão esperando na fila, principalmente aqui na região Nordeste, uma região que vem sendo deixada de lado por este governo que hoje está no comando do nosso país. Milhões de brasileiros ficaram na fila enquanto o dinheiro que seria destinado ao Bolsa Família foi destinado à comunicação. Este não poderia ser o melhor resumo deste governo, né? Um governo antipobre, um governo antipovo. E se continuar indo nesta direção, como as pesquisas já vêm mostrando, né? Vem havendo um forte crescimento da rejeição ao governo Bolsonaro, e isso já era esperado, porque uma hora a população iria perceber que o governo que foi eleito para governar para os ricos, governar para a burguesia,
governar para os empresários. Ele não veio para governar para o povo. É verdade, Tiago. Assim, a gente até respeita. O Bolsonaro ele tem uma legião de seguidores, de adeptos. A gente respeita. Assim como a esquerda, né? O PT governou aí por quase 13, 14 anos, se eu não me engano, né? Foi o período que o PT, os dois governos do Lula, um governo completo da Dilma, metade de outro governo. Depois veio o Michel Temer. Então a gente respeita os posicionamentos, a legitimidade do mandato. Bolsonaro foi eleito aí com uma larga maioria de votos. No entanto, a gente não pode se calar, né, diante de algumas coisas erradas, como você coloca aí pontos cruciais. Ele tá focando muito nessa questão da comunicação, né, está declarando guerra aí a veículos de comunicação, a jornalistas, e eu acho que não é bom. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para a democracia. Né? Eu acho que nós merecemos mais, viu, Tiago? Nós merecemos mais, não só do ponto de vista econômico, que você tocou muito bem aí, né? Esse modelo liberal, esse modelo de vender Banco do Brasil, de vender os Correios. Eu acho que o Fernando Henrique quis fazer isso lá na década de 90 e o Brasil quase quebra totalmente, né? Quando se fortaleceu o concurso público, quando se investiu nas empresas estatais, o Brasil reagiu, né? Assim eu vejo, assim eu analiso. Mas eu respeito todas as opiniões, mas a gente olha com bastante preocupação, viu, Tiago? Esse modelo do atual governo que quer ir acabar com muitas empresas públicas, quer vender o capital público para o capital privado, né? Para o capital privado. E essa questão também do discurso do ódio, né? O discurso do ódio. Eu acho que, por exemplo, na minha concepção, o Bolsonaro, ele não quer dar o golpe militar. Mas, assim, ele fica alimentando algumas pessoas malucas ali, né, em Brasília, que pensam isso diariamente. As Forças Armadas, se a gente for pegar lá, eu acho que as Forças Armadas não têm interesse de administrar o Brasil, de dar outro golpe militar. Aí fica lá meia dúzia de pessoas lá em Brasília, todo domingo, fazendo arruaças, fazendo manifestações, desordem, né, atacando os poderes. E o presidente da República, que foi eleito pela democracia, fica aplaudindo, fica dando guarita para esse pessoal. Vamos torcer que isso passe, viu, Tiago? Vamos torcer que isso passe, que o Brasil enfrente aí novos tempos, né, garoto? Com certeza. E esses novos tempos, eles virão. Nós estamos fortalecendo o PDT a nível municipal, estadual, a nível federal, e nós estaremos com o nosso carro-chefe, né? Nós estaremos com o nosso candidato em 2022, com certeza. Ciro Gomes é um nome que estará à disposição de toda a população brasileira. Aqui em Parnaíba, por exemplo, nas últimas eleições, o Ciro ficou com uma votação acima da média nacional, trabalho que eu atribuo principalmente à juventude do PDT, que lutou arduamente durante a campanha. Nós saímos nas ruas, distribuímos panfletos, distribuímos folders, colamos adesivo, nós saímos fazendo campanha mesmo, contando as propostas, esclarecendo dúvidas, desconstruindo as fake news que haviam na época, de rua em rua, de bairro em bairro. Nós fomos até os confins da Parnaíba, fizemos essa campanha com um grupo pequeno de apoiadores na época, porque a juventude do PDT na época estava só começando aqui em Parnaíba, nós éramos... Aqui em Parnaíba já conta com 22 pessoas filiadas à juventude, fora os demais que são apenas simpatizantes, que ainda não se filiaram oficialmente, mas que com certeza futuramente estarão se filiando e agregando as fileiras do nosso partido. Muito bem, Tiago. Tiago, como é que está a composição da chapa majoritária? O PDT já conversa com outros partidos. O Monsanto, pelo Democratas, né, candidato à reeleição. Eu vi essa semana, né, com apoio do Bolsonaro, apoio do Ciro Gomes, do Ciro Nogueira, né? Apoio do Ciro Nogueira. E essa é a chapa da situação, né? E a oposição vai ter mais de um candidato aí em Parnaíba? Como está, Tiago? De fato, é a segunda maior cidade do estado e todos nós nos interessamos, né, em saber essas coisas. Bom, Parnaíba hoje ela conta com um cenário bem excepcional também em relação às eleições, né? Nós temos
o Monsanto como candidato da base, apesar dele mesmo ainda não ter confirmado se ele é ou não é candidato. Inclusive, ele já deu algumas entrevistas dizendo que não seria candidato, né? Só que ninguém sabe se isso é verdade, Eu, se isso é apenas um eu acho que blefe. ele pode estar pensando em ser ministro da saúde, né? Ele pode estar querendo estar de olho na vaga de ministro, né? Está querendo recomendar água para a população. Sim, e nós temos também o Zé Mas Hamilton eu como acho que ele candidato. ele é candidato. Eu também acho que ele será candidato. Nós teremos o Zé Hamilton como candidato também da oposição, nós teremos o Samarone, que é o atual vice-prefeito, como candidato na oposição também. Algumas pessoas ventilaram o nome do deputado estadual Dr. Hélio como possível candidato também à prefeitura de Parnaíba. Temos o Tererê, que já é um candidato que vem participando de várias eleições. E o PDT, com certeza, está disposto a conversar com todas as frontes que estão aqui em Parnaíba. Nós conversaremos com todos, saberemos as propostas de cada um, os planos de cada um, se eles estão de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a ideologia do nosso partido. Nós não iremos fazer politicagem, não iremos atuar de uma maneira fisiológica, trabalhando como já vem sendo trabalhado em vários lugares do Brasil, infelizmente. Quem dá mais, a pessoa está lá. Não é assim que funciona a política. Para quem realmente quer uma mudança, você tem que ser a própria mudança, né? Se você quiser mudar alguma coisa. Então, nós estaremos conversando sim com todas as fontes. Estamos já adiantando algumas conversas com alguns pré-candidatos. Só que o PDT hoje ainda não possui um nome definido na majoritária. A única certeza que nós temos é que nós estaremos sim participando de alguma chapa majoritária ou estaremos lançando um candidato próprio do partido, se esse for o desejo dos nossos filiados. E focando nessa chapa de vereadores, né, Tiago? Focando na chapa de vereadores, que é muito importante, né? Com certeza. A chapa de vereadores é um dos principais focos do partido hoje, porque é uma maneira de estar fortalecendo a nossa presença dentro do cenário político parnaibano e piauiense. Muito bem. Tiago, eu lhe parabenizo, viu, pela sua história aí, pelo trabalho em Parnaíba. Você falou bem, nosso partido ele está se reestruturando no Piauí. Nós elegemos um deputado federal que não está mais na direção do partido, né, o Flávio Nogueira. São novos dirigentes, é o Chico Leitor, doutor Joaquim Almeida, doutor Pedrosa, né? Vocês de Parnaíba eu vejo como um braço muito forte, né, do partido, né? Pela militância, pelas colocações de vocês, pela representatividade que tem Parnaíba. E com certeza, passar essas eleições, o PDT no Piauí, ele vai estar mais forte, né? Vai estar mais forte, vai estar mais estruturado, até para pensar em 2022, né? Porque não existe um partido político, ele está com poucos diretórios, né? Poucas cidades. Ele tem que se interiorizar, aqui na região de Pix mesmo, nós vamos querer sim levar o PDT para todos os rincões aqui do Centro-Sul, onde tiver alguém com uma bandeira ideológica, alguém com um pensamento brisolista, trabalhista, com certeza a gente vai estar levando o PDT. E aí no norte do estado eu vejo que vocês estão organizados, né? Estão bem organizados, bem focados. Já vem até uma bandeirinha ali na sua porta ali, né? Já preparada ali, já preparada para as eleições, né? É pedetista raiz. Pedetista raiz, muito bem. Tiago, inclusive, o que você acha sobre... O PDT aqui em Parnaíba, ele também vem fazendo um trabalho de interiorização do partido. Nós vemos ajudando, eu e o Eduardo Alves, estávamos até antes da pandemia visitando alguns municípios. Agora nós vamos visitar virtualmente, né, por conta dessa pandemia. Mas um pouco antes da pandemia nós visitamos cerca de 11 ou 12 cidades aqui nas redondezas, aqui no norte do estado e no litoral, até mesmo para reativar os diretórios inativos do partido ou para abrir novos diretórios nos lugares que ainda não possuem, para dessa maneira nós estarmos interiorizando o partido e fazendo valer o nome que está na nossa bandeira, né? Nós somos um partido democrático. E como fazer democracia se você não levar o partido para o povo, né? Verdade, verdade. Só eu queria registrar aqui muitas participações aqui positivas, né? A professora Adenade Rufino está aqui com a gente, o professor Vilásio, né? Vilásio Moura, psicólogo aqui de Pia, que já foi candidato a vereador, da Academia de Letras, é um grande
é um grande idealista, né? Nosso amigo Evilásio Moura, dos Torrões, da Faculdade RSA, e ele coloca aqui que o sistema partidário está um pouco defasado no Brasil, né? Mas são tantos partidos, né, meu amigo Tiago? Mais de 35 partidos, né? Estão com registros aí no TSE. Como você vê essa quantidade de partidos, Tiago? Você acha que agora com essas cláusulas de barreiras, com essas novas regras aí partidárias, tem que alcançar a quantidade X de votos, você acha que a tendência no Brasil é diminuir esse número de partidos ou como vai ficar, Tiago? A tendência, ela é de reduzir a quantidade de partidos que hoje existem no Brasil, até mesmo porque muitos desses partidos, infelizmente, estão aí apenas para poder usufruir dos benefícios. Nós estamos tendo um probleminha com a conexão aqui do Tiago. Por esses partidos que não estão Nós conseguindo ocupar as casas. estamos tendo. Está me Pode ouvindo, prosseguir, Glauber? Tiago. Estávamos com um pico aqui de queda, né? A queda de internet aqui, mas resolveu já. Pode prosseguir, Tiago. Certo, vou prosseguir. E a tendência é diminuir por conta desses partidos não terem acesso a este fundo financeiro. E por conta deles não ter acesso ao fundo financeiro, consequentemente não tem como eles estarem mantendo a estrutura partidária. Então, o que vai acontecer? Alguns partidos vão deixar de existir, outros vão se fundir entre si para poder continuar atuando de uma maneira administrativa. O cenário que está se desenhando, ele já é uma realidade nestas eleições de 2020, como a gente pode perceber nas eleições municipais. A vereador, para deputado, e essas coligações permitiam que legendas menores acabassem elegendo algum candidato. E dessa vez não, dessa vez o cenário é diferente. O cenário agora é que vários candidatos estarão no mesmo partido para poder alcançar a quantidade mínima de votos e poder eleger algum nome, e isso acaba gerando a desconstrução dos partidos menores e o fortalecimento dos partidos que já têm uma atuação de longa data aqui no cenário nacional, estadual e municipal. E o resultado disso mais para frente vai ser a extinção de diversos partidos e a manutenção de apenas alguns partidos. É verdade, Tiago. Eu também penso dessa forma. Olha aqui, ó. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Gilmar Rodrigues, né, o grande cronista esportivo Gilmar Rodrigues está aqui com a gente. Muriel Lopes, grande ativista, grande brisolista, Muriel Lopes, né, do nosso partido. Também o Felipe Gomes, suplente do Conselho Tutelar, viu? É um grande líder aqui que nós temos. O Felipe Gomes está coordenando aí nossa pré-campanha, juntamente com a pré-campanha da Railane Luz, e é uma grande esperança para a Pix, uma grande promessa que nosso amigo Felipe Gomes está participando conosco também. Várias pessoas aqui, Felipe, e o psicólogo Evilásio Moura, né, o doutor Evilásio, psicólogo, ele coloca aqui que a juventude, se estiver engajada nos movimentos sociais, realmente é uma grande força. Mas o que fazer para engajar, para sensibilizar, para envolver essa juventude, essa força da juventude? Eu queria ouvir de você, Tiago, o que vocês estão fazendo, que o PDT de Parnaíba está fazendo aí para convencer a juventude a participar, né, dos debates políticos, das manifestações, das reuniões, né, que às vezes são chatas, são demoradas. Como a gente envolver, como a gente convencer a juventude a estar interagindo com a gente, Tiago? A juventude, como nós já bem sabemos, ela sempre é muito enérgica, né? Nós vemos isso nas escolas, desde a adolescência, ali passando pela fase dos seus 18, 19 anos, chegando ali, todo mundo é bem enérgico, gosta de estar vivendo de uma maneira acelerada, gosta de estar indo ali numa festinha, gosta de estar saindo ali para ver a namorada, o namorado. Isso é uma coisa comum da juventude. E nós acabamos vendo o seguinte:
no nosso cenário brasileiro, né? A participação da juventude na política, eu costumo ver que ela passou por 3 fases. Uma fase foi ali na década de 60, 70 e 80, quando a juventude estava fortíssima, a atuação da juventude estava fortíssima dentro do cenário político brasileiro, até mesmo porque era um cenário de ditadura e os jovens atuaram fortemente para derrubar a ditadura, entraram mesmo, se engajaram nas forças políticas naquela época e lutaram e conseguiram, né? Obtiveram êxito e conseguiram tirar o governo ditatorial do poder. A segunda fase que nós vemos é uma fase de, digamos assim, sonolência da juventude na política, que foi essa fase pós-ditadura. Um pouco depois que findou a ditadura, nós acabamos vendo um decrescimento da participação dos jovens na política. Foi gerada o que hoje é chamado de velha política, né? Uma menor participação dos jovens dentro da política. Os jovens já não se interessavam mais em participar da política, e isso se desenhou até mais ou menos ali 2011, mais ou menos, ainda era dessa forma. Agora, quando a gente pega o cenário de 2012 em diante, a gente vê novamente um crescimento da participação dos jovens na política. Nós temos um exemplo das manifestações de 2013, que entraram para a história do Brasil e que muitos historiadores acabam atribuindo as manifestações de 2013 como o começo do fim do governo da Dilma Rousseff naquela época. Foram as manifestações dos 20 centavos, né, que tomaram as ruas de São Paulo e se expandiram para o Brasil todo de uma maneira explosiva. 2014, novamente, a gente vê a participação ativa da juventude ali na campanha do Aécio contra a Dilma. Muitos jovens apoiaram naquela época ali a Marina, o Aécio, outros jovens apoiaram a Dilma. E a gente começou a ver nas redes sociais um número crescente de jovens encabeçando a política, entrando mesmo de cabeça. E foi justamente nessa época, Glauber, que eu ingressei também na política, foi em 2014. Naquela época foi quando eu comecei a trabalhar na minha militância política. E daí em diante a gente começou a ver um crescimento da participação jovem. Eu, na verdade, hoje, Glauber, sou muito feliz pela atuação jovem no cenário atual, porque hoje eu acredito que nós temos muitos jovens atuando dentro da política, em todos os partidos, não apenas no PDT. O PDT aqui em Parnaíba, por exemplo, não tinha juventude. Nós não tínhamos uma juventude do PDT há muitos anos. Inclusive o Felipe Prado entrou aqui na live, ele é uma das pessoas que me ajudaram a construir aqui a juventude do PDT aqui em Parnaíba. O Felipe está me acompanhando aqui nessa live. E a juventude aqui em Parnaíba, ela foi crescendo de uma maneira que foi além do que eu esperava, além das minhas expectativas, digamos assim, né? E isso nos deixa muito feliz. Quando alguma coisa ultrapassa as nossas expectativas, a gente acaba ficando feliz por isso, né? E hoje o conselho que eu dou para quem quer engajar os jovens na política é que você tem que falar a linguagem do jovem, né? Não adianta você querer chegar num jovem com um discurso de velha política. Você tem que falar para o jovem o discurso de nova política, porque nós queremos a mudança. Nós jovens, mais do que qualquer outra pessoa, a gente quer ver as coisas mudarem radicalmente. A gente é aquele negócio que estalou os dedos, a gente já quer ver tudo mudando, né? Esse é o olhar do jovem. E se você não oferecer a mudança real para um jovem, não convidar ele para fazer essa mudança com você, dificilmente ele vai lhe apoiar e dificilmente ele vai querer entrar na política para mudar. É verdade, Tiago, é verdade. Acho que você respondeu aí com bastante profundidade, né? A colocação do Evilásio. Tantas pessoas boas que estão participando aqui, estão deixando suas mensagens, a gente agradece. O pessoal estão gostando, estão se sensibilizando com esse debate na juventude e eleições 2020, tá bom, Tiago? Acho que esse bate-papo aqui, essa conexão Pix Parnaíba, Parnaíba Pix, foi muito proveitosa, né? Muita gente Pix, colegas seus também aí de Parnaíba participando, vão acompanhar depois esse vídeo, e a gente deseja sorte a todos vocês aí de Parnaíba, né, ao Brasil, Obrigado. Sorte ao Brasil, que a gente supere essa pandemia, principalmente. A gente deseja aí nossos votos de pesar a todas as famílias que estão aí momentos de dor, momentos de tristeza, de
de despedida, né, por conta das mortes, outros que estão nos hospitais, né, milhares de brasileiros aí estão sem atendimento médico, lamentavelmente. A gente vem falando muito isso aqui em nossas lives, Tiago, denunciando colocar tanto dinheiro, viu? Não é só o dinheiro agora, não. É o dinheiro de 30 anos, porque desde a Constituinte de 88, a saúde é colocada em primeiro lugar. Você pegar qualquer orçamento, de qualquer prefeitura, de qualquer governo, a saúde é que tem a maior parte do bolo, né? O bolo, a maior fatia da pizza vai para as secretarias de saúde, vai para os hospitais públicos. E onde colocaram tanto dinheiro, viu, Tiago? Porque lugar nenhum no Brasil tem respirador, tem uma UTI, tem uma sala simples para receber os pacientes. É uma tristeza, viu? A saúde, como geral, no Brasil está deixando muito a desejar. Deixando muito a desejar. Eu acho que foi aí também, Tiago, que surgiram aquelas manifestações, né, em 2013, 2014. O brasileiro, ele se decepcionou, ele se revoltou com a construção daqueles estádios, Tiago. Dezenas de arenas modernas. E os hospitais, na situação aí do Parnaíba, na situação do hospital aqui de Picos, né, e do Brasil todo. Brasil todo, a saúde deixa muito a desejar. Vamos torcer por dias melhores, tá bom, Tiago? Eu parabenizo vocês, minha irmã aí com os irmãos de Parnaíba, você deu um dado aí muito assustador, né? Parnaíba hoje, a gente pode dizer assim, é o foco, né? É o foco do coronavírus, né? É o epicentro, né? É o epicentro do coronavírus no Piauí, é a cidade de Parnaíba aí, eu acho que por conta aí do afrouxamento que tivemos no início, né? Nos meses passados, abril, maio, chegou aí a junho com esse cenário. Vamos torcer que melhore, vamos torcer que se tranquilize. Aqui em Picos, graças a Deus, Tiago, a situação está mais controlada, a situação em Picos está mais controlada. É claro que é toda uma região, é uma cidade geograficamente bem localizada, e a gente fica aqui de dedos cruzados para não termos nenhum maior incidente, porque a estrutura do hospital regional também está quase lotada, né? Os leitos de UTI estão quase lotados, para as pessoas de toda a região que vem aqui para Picos, tá bom? Então vai passar, se Deus quiser, tudo isso vai melhorar para que a juventude saia às ruas, né, Tiago? Esse é o nosso desejo, né? A juventude saia às ruas aí em Parnaíba, aqui em Picos, e que a gente construa aí novas ideias, né, novos caminhos aqui para o nosso Piauí. Isso mesmo, Glauber. E é importante que a juventude, como eu estava lendo o comentário aqui do Henrique Barbosa, ele falou, né? Falar a linguagem do jovem e investir em formação política como os cursos antifascismo e feminismo. Ele tocou num ponto importante, que é importante que nós ofereçamos para o jovem não apenas a possibilidade dele estar trabalhando, ingressando numa construção política, mas também dele obter o conhecimento político. E nesse cenário, o PDT ele tem uma ótima plataforma de estudos para qualquer pessoa que queira, quem esteja vendo essa live, inclusive, pode pesquisar na internet. Nós temos a Universidade Leonel Brizola, que é a ULB. Essa Universidade Leonel Brizola disponibiliza vários cursos de formação política e outros de formação em outras áreas, inclusive. Nós temos preparatório para o Enem, inclusive, pela Universidade Leonel Brizola. E quem tiver interesse de estar dando uma olhadinha nos cursos, eles são gratuitos, vocês podem estar lá, vocês ganham um certificado. Alguns têm até mesmo carga horária para os universitários que quiserem estar entregando para os seus cursos, né? Porque para nós que somos universitários, a gente busca muito essa questão de carga horária. E o PDT ele possui essa plataforma de estudos, viu, Henrique? Se você quiser até mesmo estar dando uma pesquisada, ou outra pessoa que estiver vendo essa live, fique à vontade. Alô, Tiago? Muito bem, Tiago. A gente agradece a todos que participaram aqui, a você principalmente. Estamos aqui já quase concluindo nosso horário, né? O Instagram ele limita agora o horário aqui das lives, mas foi muito boa, viu, Tiago? Esse bate-papo contigo, essa conversa foi muito boa. A gente aprofundou aqui vários temas da saúde, da situação de Parnaíba, de Picos, também das eleições de 2020, né? Como a juventude vai se posicionar nesse cenário. O nosso partido, o PDT,
e vamos torcer que tudo caminhe bem, viu, Thiago? A gente vai se encontrar pessoalmente, se Deus quiser, Com certeza. aí em Parnaíba, aqui em Picos. 2020 é apenas um teste para 2022, se Deus quiser. Você falava agora há pouco, os partidos não podem mais se coligar. Então, o PDT do Piauí, para crescer, ele vai ter que ter um PDT forte em Parnaíba, um PDT forte em Picos, em Floriano, no sul do estado, e a gente torce para que isso se concretize, tá certo? Começando aí pelo litoral. O litoral que sempre deu exemplo, né? Desde a época da independência do Piauí, né? Parnaíba se levantou primeiro contra Portugal, né? Contra o Império Português aqui no Brasil. Parnaíba sempre deu um grito de liberdade à frente, né? E a gente espera que esses bons ventos aí de Parnaíba soprem por todo o estado, viu, Thiago? Muito obrigado, garoto, pela sua participação. Desejo sorte a você, a todos os companheiros aí trabalhistas de Parnaíba, da região. Estamos às ordens aqui em Picos, tá bom? Estamos às ordens para 2020, para 2022 e para o futuro, se Deus quiser. Por ter me dado essa oportunidade de estar participando da live, no Conversa Afiada com Glauber Silva. Fico muito feliz pelas palavras que você disse aqui, concordo completamente com a sua forma de pensar o Piauí, de pensar Picos, de pensar Parnaíba, e nós temos que pensar dessa forma. Eu acredito assim que a política, como eu disse anteriormente aqui nesta live, a política ela só é feita com a participação da população. Fazer política sozinho não é fazer política. Isso tem um outro nome. Fazer política sozinho é coisa de ditador. Agora, a política em si, ela é uma coisa que só pode ser construída com a participação popular. Então, eu convido a população, eu convido a todos, os jovens, os idosos, as mulheres, os homens, os LGBTQI+, todos os que estiverem assistindo esta live, eu convido, ingressem na militância política, vocês não se arrependerão. Só irá agregar mais conhecimento, uma formação maior do seu intelecto e você estará contribuindo para a verdadeira mudança que todos nós queremos. Porque, no fundo, todos nós almejamos uma mudança para melhor e nós temos que buscar essa mudança. E nós só vamos buscar essa mudança se nós formos buscar juntos. Separados, nós seremos apenas escadas para os nossos inimigos subirem. É verdade, com certeza, Thiago. Muito obrigado, viu, Thiago? Uma boa noite a você, todos que nos acompanharam. São dezenas de mensagens aqui. A gente vai acompanhar todas elas. Ó. Professor Muriel Lopes, o Evilásio Costa, o Evilásio psicólogo, o Evilásio Moura, o Henrique, várias pessoas aqui do movimento Recicla Picos, muita gente aqui participando. A gente vai comentar no Facebook, cada comentário desse, vamos interagir, por conta aqui do horário. Muito obrigado, Thiago. Você e a todos que participaram de mais essa conversa afiada aqui pelas nossas redes sociais. Boa noite, Thiago. Até a próxima. Muito bem. Thiago, pessoal, para me despedir de vocês, né? Todos vocês que participaram, tivemos hoje aí um bate-papo muito rico aqui com o Thiago Medeiros, bacharel em Direito, lá de Parnaíba, da juventude do nosso partido, da juventude trabalhista do PDT, né? E vamos firmes para esse desafio de 2020, que são as eleições, né? Que são as eleições municipais. Embora em meio a uma pandemia, em meio a uma grande tristeza que é esse coronavírus, esse isolamento social, mas, como eu disse, o TSE mantém os prazos e a gente mantém a nossa esperança de ter uma cidade melhor. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima segunda. Na próxima segunda a gente vai ter nova conversa afiada, novos debates, novas ideias aqui através das plataformas digitais. E só lembrando, você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, tem muito material, muitos comentários, né? Nossa assessoria aqui, nossa amiga Dart, vai preparar tudo com bastante carinho para todos vocês. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.